Olá, Silvano Braga, boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite também, José Ricardo. Boa noite, Luiz Nalim. Boa noite, Ricardinho e Lúcia. Boa noite, Filomena. Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite também, Tuca. Boa noite, Marilza Abreu. Olá, Valdete. Obrigado, Valdete, pelas notícias de Vandíria. Que bom que ela está se recuperando bem. Logo, logo estará em casa, com certeza. Boa noite também, Sr. Antônio Pazotto. Olá, Andréia Dantas, Adriana Dantas, Dona Wanda, Edivaldo. E também descobri mais um irmão, Marcos, né, Andréia? Boa noite também para todos vocês. Olá, Anitta e Clarindo, boa noite. Boa noite, Wagner. Sejam muito bem-vindos todos vocês para esse nosso encontro. Esse nosso encontro diário, né? Que bom. Edna Bueno, boa noite, seja bem-vindo. Olá também, Olga Colasso. Boa noite, Oneida Alves. Seja bem-vinda também. Gratidão é sempre nossa, Olga. São momentos e reflexões fantásticas, né? Anitta, Clarindo, nossos companheiros aí de Itamugi. É um prazer imenso, né? Estarmos sempre aqui reunidos, refletindo um pouco mais sobre determinadas lições que nos ajudam a entender melhor as coisas que acontecem à nossa volta e na nossa vida, né? Zuleide Miranda, boa noite também para você, seja bem-vindo. Olá, Lídia, boa noite. Selma e Dinho, boa noite para vocês. Boa noite também, Rosilene, Osmani e Diego. Sejam bem-vindos. Olá, Cris Queiroz, boa noite. Boa noite também, Joana Bandeira. Com certeza será, Wagner. Com certeza será uma ótima noite de reflexão. Célia Furtado, boa noite também, seja bem-vinda. Vamos então fazermos aqui as nossas preces, né, para nós iniciarmos as reflexões desta noite. Maria Eleusa, boa noite também, seja bem-vinda. Mais uma vez gostaria de cumprimentar e agradecer a todos vocês pelo carinho, pela participação, por todo este incentivo para nós juntos estudarmos estas obras. E que bom que as reflexões tenham auxiliado e estejam auxiliando bastante a muitas pessoas a entender um pouco mais e melhor desta doutrina, né? Gleison Pacheco, muito boa noite, seja muito bem-vindo. Ah, sim, Valdete, hoje é aniversário da nossa esposa, a gente já ia falar aqui, incluindo também nas orações, né? Para Cléo, que a espiritualidade possa abençoá-la, protegê-la e ampará-la cada vez mais, né? Mais um ano de vida hoje, mais um ano de experiências e, é claro, de novas oportunidades. Então, as nossas preces também, com certeza, vai para ela. Boa noite, Lourdes Ogata, boa noite, Cidinha Vieira, boa noite também, Cláudio Nor e Eliane. Olá, Gisela Goulart, boa noite. Então, que bom que esses nossos estudos têm sido bem interessantes e nos ajudado a crescer um pouco mais, principalmente do ponto de vista individual. Que nós possamos, então, agora, nesse instante, elevando os nossos pensamentos ao mais alto, agradecemos, porque eu acho que a nossa principal gratidão deve ser ao nosso mestre amado e querido Jesus, né? Leda Lovato, boa noite. A nossa gratidão a Jesus por ter nos proporcionado oportunidades para que estivéssemos aqui hoje, principalmente através desses meios de comunicação, nos relacionando, compartilhando energias, vibrações, compartilhando informações e, é claro, crescendo um pouquinho mais, sobretudo nos relacionamentos. Ainda que à distância, estamos muito próximos e esta proximidade nos fortalece cada vez mais.
Claro que a Jesus e a todos os amigos da espiritualidade foi quem proporcionou a nós, seja pela base, pelos fundamentos e princípios que estamos estudando, seja pelas próprias descobertas de um mundo novo através dessas diversas dimensões e da tecnologia que nos permite nos reunir aqui, agora e desta forma. A nossa gratidão a eles e principalmente que essa gratidão também consiga elevar as nossas vibrações para que nós captemos as bênçãos oriundas do plano mais alto, nos fortalecendo cada vez mais na fé, no amor, na prática do bem e da caridade e em especial nos preparando cada vez mais para o nosso retorno à pátria espiritual de nós encarnados, para que, chegando lá, sejamos recebidos pelos nossos anjos de guarda na certeza de que conseguimos cumprir todas as tarefas e missões. E aqueles que estão desencarnados e que também participam conosco desses instantes, que seja um momento de reflexão, que seja um momento exatamente de análise de tudo aquilo que foi feito, e principalmente de novos conhecimentos e informações, preparando para um futuro cada vez mais promissor. Com isso, nós estaremos em paz. A consciência tranquila nos traz a paz, e que a paz possa permear a nossa mente e o nosso coração, que ela possa dominar e controlar o nosso lar, e principalmente o lar de todos aqueles a quem dedicamos as nossas orações, sejam pelas felicitações de aniversário, seja pelas necessidades de energias e vibrações para o restabelecimento da saúde física ou perispiritual. Não importa. O que importa é que nós desejamos a paz. E assim como a desejamos, nós também compartilhamos desta mesma paz que endereçamos aos outros. Que assim seja. Mais uma vez, muito obrigado e uma alegria imensa estarmos aqui, né? Olá, Marcileia, boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite também, Marinha. Boa noite, Marlene Porto. Olá, Wanda Rodrigues, boa noite. Tá até aqui com uma coisinha de luto aqui, boa noite. E principalmente as nossas preces e orações para todas essas pessoas, né? E principalmente que você colocou aqui. Olá também, Ercília Machado, boa noite, seja bem-vinda. Nadissan, boa noite Maria Geralda. Daniele Diamantino, boa noite. Olá, Natália. Sim, Natália, pode deixar as nossas orações para ela de um modo muito especial. Com certeza. Luciene Naves, boa noite também. Olá, Adriana Dantas, sou Luiz Alberto. Thaisa, boa noite, seja bem-vinda. Carlinhos Rabelo também, boa noite. E vamos nós, meus queridos amigos e companheiros. Olá, Raimunda Santos, boa noite também. Agradecendo a todos vocês aí as felicitações para minha esposa. Com certeza ela também está aqui agradecendo a todos vocês. Continuemos então as nossas reflexões sobre o Livro dos Médiuns, como nós dissemos no último capítulo, onde Kardec vai trazer para nós algumas dissertações de mensagens que foram ditadas por espíritos, e boa parte desses espíritos, ou melhor, esses ditados, foram espontâneos e que, como o próprio codificador bem entendeu, dizem respeito ao espiritismo ou aos médiuns, que é o que nós veremos hoje, achou por bem colocar aqui neste Livro dos Médiuns. Olá, Reinaldo, boa noite também, Maria do Carmo. Colocar aqui neste Livro dos Médiuns estas dissertações, para que nós pudéssemos refletir um pouco sobre elas. E o primeiro bloco foi justamente as dissertações referentes ou relativas ao Espiritismo. Boa noite, Leni Soares, seja bem-vinda ao Espiritismo. E nós trouxemos mensagens de Santo Agostinho, exatamente tecendo algumas considerações sobre esta nossa doutrina, ou a doutrina nova que estava iniciando, sobretudo chamando atenção para que nós despertemos cada vez mais para
este processo de conscientização e não nos mantenhamos presos numa fé cega. Vimos também as mensagens de Chateaubriand, principalmente falando um pouquinho para nós sobre este processo de globalização, né? Olá, Leopoldina, boa noite, seja bem-vinda. De globalização. E a gente viu como que essa globalização é de uma forma geral, ou seja, abrange absolutamente tudo, não somente nessas questões da globalização como a gente percebe do mundo material, mas também essa oportunidade de vencer e superar todas as barreiras políticas, religiosas, culturais, ou seja, a globalização inclusive nesse processo de interiorização dos conhecimentos necessários para a evolução da humanidade. Vimos também com a mensagem de Jean-Jacques Rousseau, né, este grandioso espírito que também muito nos auxiliou e principalmente trazendo para nós as informações sobre a reencarnação e as provas que nós temos. E em especial a doutrina espírita, quando ela codifica ou quando ela nos apresenta princípios que vão trazer informações sobre a reencarnação e sobre as provas e expiações, ela abre um caminho, ou pelo menos ela descortina um mundo de não somente probabilidades, de hipóteses, mas também de como nós podemos e como que nós devemos agir diante de tudo aquilo que está à nossa volta. A busca necessária pelo aperfeiçoamento, né? Adair Alves, boa noite, seja bem-vindo a você e ao seu companheiro. A busca pelo aperfeiçoamento da criatura, dizendo, inclusive, desta função ou desta missão do Espiritismo de restituir à sociedade uma dignidade interior para cada criatura, porque diante de tantas diferenças que nós vemos e encontramos no mundo, não é fácil nós lidarmos com elas. Muitas das vezes nos decepcionamos, muitas das vezes nos achamos totalmente desprovidos de bênçãos e de graças, achando que Deus priorizou algumas pessoas por uma razão ou outra. E a gente aprende com esses princípios, ou com estas leis que regem este mundo, novidades trazidas pelo Espiritismo, a gente aprende que o acaso não existe. Tivemos a oportunidade, né, Eveline, Roberta, Gabi e Vitor, também de ouvir uma mensagem deste espírito familiar que exatamente trouxe essas informações justamente no sentido de que cada um de nós temos os nossos deveres e nós podemos e somos capazes de abreviar as provas que recaem sobre cada um de nós. A partir do momento que, aí vem, porque as dissertações são sobre Espiritismo. A partir do momento que vem e que chega exatamente essas informações novas, mais conscientes, nós podemos ir eliminando os obstáculos e tornando a nossa vida muito mais fácil, muito mais simples. Mas, diz ele, ou fecha ele a sua mensagem, o que nos impede, o que ainda nos enceguece é justamente o orgulho. O orgulho nos impede de buscar esta melhora, mas a gente vê e percebe com essa doutrina que nós somos capazes de vencer e superar este próprio orgulho. Boa noite, Luísa Silva, seja bem-vinda. Boa noite também para a Dona Leone. E essas foram as mensagens que nós vimos. Agora, na sequência das mensagens que dizem respeito ainda ao Espiritismo, Kardec vai trazer para nós a mensagem do Espírito de São Bento. E aí é interessante, a gente sempre tocou aqui neste ponto, né, das mensagens, ou grande parte das mensagens, elas foram proporcionadas ou foram trazidas por espíritos que estavam ligados e vinculados ao catolicismo, porque a doutrina surgiu justamente na França. A Europa era completamente, podemos assim dizer, dominada pelo catolicismo. Começaram a surgir poucos movimentos de reforma, de contra-reforma, que foram criando outras crenças, mas a base foi justamente o catolicismo. E a gente vê e percebe um grande número de comunicações de espíritos vinculados à igreja, sejam padres, sejam bispos, né? E aqui tem um que exatamente está, ou pelo menos Kardec trouxe,
como ou se identificando como São Bento. E o estranho que eu identifiquei nesta mensagem dele é que ele se coloca como alguém de fora da doutrina, né? Veja que interessante, eu estou vendo aí o espiritismo. Eu não sou espírita, apesar de ser espírito e estar na erraticidade, eu não estou aí dentro do espiritismo, tá? A gente percebe isso na mensagem dele, mas ele mesmo diz: e esta doutrina que vocês estão aí abraçando é uma doutrina cheia de graça e que com certeza pertence também ao próprio Criador. Olha para vocês verem que interessante, alguém de fora olhando e identificando que aquilo também vinha de Deus, né? Rosane Junqueira, boa noite, seja bem-vindo. Vinha do próprio Criador e por isso não tinha como dar errado. Mas em momento algum na mensagem, ele se insere dentro deste contexto, ele se mantém como espírito vinculado ao catolicismo. Ele chega, inclusive, a exaltar a todas aquelas pessoas que abraçaram esta doutrina. Afirma que Deus sempre estará conosco, ou seja, ele não vai estar apenas e tão somente com aqueles que professam esta ou aquela crença religiosa, não. Deus estará com todas as pessoas, inclusive com vocês que estão aí abraçando esta nova doutrina, e ela tem como objetivo também trazer para o rebanho aquelas ovelhas que encontram-se desgarradas. Então, eu achei muito interessante essa dissertação que Kardec coloca, vindo exatamente deste espírito que teve um olhar de fora para dentro, e não daquele que estava dentro e puxando, né, como a gente diz vulgarmente, a sardinha para o nosso próprio lado. Não, é alguém de fora, ainda não estava inserido, mas ele viu a beleza que tudo isso representa. Depois, Kardec vai trazer para nós a mensagem de São Luís. São Luís já era um espírito que também vinculado ao catolicismo, porque ainda não existia o próprio espiritismo, mas ele foi um dos grandes colaboradores, se não um dos principais médiums, ou melhor, guias dos médiuns que estavam aí trazendo para nós, e principalmente de Kardec trazendo para nós essas comunicações, essas informações. Estava ali, podemos assim dizer, no próprio processo de revisão de toda a obra, chamando atenção para aquilo que não estava correto. Então, era um espírito que já estava completamente inserido dentro desta própria doutrina. E também tem questões, ou melhor, uma mensagem, como Kardec trouxe, aleatória, fora daquele próprio contexto, uma mensagem espontânea. E nesta espontaneidade do próprio São Luís, ele diz para a gente não ficar preocupado com os obstáculos que vão surgir diante de nós, não. Diante de nós, repito, são mensagens que Kardec separa como mensagens direcionadas ao espiritismo, não é especificamente ao médium. Então, nós espíritas, ou nós que estamos levantando essa bandeira do espiritismo, disse ele, não receie os obstáculos, precisamos ter persistência e principalmente insistência. Gente, qual foi a crença, qual foi a doutrina que surgiu e que está até hoje entre nós, que não sofreu as suas críticas, que não sofreu obstáculos, que não teve que enfrentar a própria sociedade, né, Iraci Rosa, e muitos que estavam à frente da sociedade, exatamente que estão prontos e preparados para criticar as coisas novas sem sequer entendê-las. Muito pelo contrário, ele até fala que a gente tem que ter tolerância e caridade para com essas pessoas, aprender tudo aquilo que a doutrina nos apresenta e exemplificar, assim como o próprio Cristo fez. Então, como diz ele, não se preocupe com a opinião alheia. O que eles pensam para nós e para a nossa evolução, pouco ou nada importa. O que importa é aquilo que nós vamos conseguir extrair dessa doutrina. E, diz ele, espera que nós ampliemos a nossa paciência, a nossa compreensão, a própria modéstia. Por quê? Porque é dessa forma que os espíritos trabalham.
visando sempre o progresso da coletividade. Ok? Depois nós vamos ter uma mensagem do espírito chamado Channing. Olá, Cidinha, boa noite, seja bem-vinda. Sempre na hora. Fique tranquilo. E o que Channing, ou esse espírito, vai dizer? E esse espírito traz para nós mensagens sobre o espiritismo, depois ele vai trazer também mensagens sobre os médiuns, né? Então, é um espírito que deixou alguns documentos ou mensagens espontâneas, dando-nos este incentivo que a gente precisava para essa doutrina nova que estava surgindo. Tá? Então isso é muito importante, era algo novo. Então a gente precisava de todo este fortalecimento. Hoje, não, a doutrina já está de uma certa forma sedimentada. Apesar de que eu vou abrir um parêntese, se vocês me permitam, a doutrina está sedimentada, essas mensagens são sobre o espiritismo, e eu acho que é pertinente um comentário até que eu ouvi da Anete Guimarães sobre um questionamento que um dos seus internautas fez com relação ao espiritismo. Porque a gente vê determinadas pessoas, principalmente médiums, que estão à frente de determinados trabalhos, com as suas atitudes, denegrirem ou tentarem denegrir a imagem do espiritismo. E aí, é claro, a gente coloca, ou melhor, a gente vê na mídia que fulano que é espírita, ou que professa o espiritismo, fez isso, fez aquilo, tentando destruir a própria doutrina. E o interessante é que a Anete ainda comenta que a gente tem que ter uma visão um pouco mais ampla. Principalmente por quê? Porque o que uma pessoa faz não torna toda uma doutrina naquilo que ela fez e nos seus maus atos. Assim como ela diz, nós temos maus médicos, por isso a medicina não presta porque nós temos maus médicos? Não, a medicina ela é de extrema importância para nós. O fato de ter alguns maus médicos não torna a medicina ruim. Da mesma forma, o fato de termos maus espíritas ou maus médiums não vão tornar o espiritismo uma doutrina prejudicial à sociedade, à humanidade. Então, só para fazer uma pequena interpretação mais contemporânea, ou como se fosse uma mensagem nova para nós sobre o espiritismo. Voltando, Channing, ou pelo menos esse é o nome que ele traz aqui para nós, ele traz a sua mensagem exatamente com o seguinte questionamento: qual das instituições que nasceu e que não enfrentou desde o seu nascedouro nenhum tipo de obstáculo? Todos passam por dificuldades, absolutamente todos. Só que nós não podemos esquecer, diz ele, para você muitas das vezes manter uma árvore forte, viva, você precisa pegar o machado e podar os seus galhos. E o fato de podar os galhos, você está destruindo a árvore? Não. Você está simplesmente aparando determinadas arestas que vão permitir que ela se fortaleça e cresça de uma forma mais unânime, ou mais forte, mais resistente. Então, ele diz que os obstáculos servem exatamente para isso. E eu pergunto, só fazendo uma pequena analogia e dentro de um outro parênteses, será que nós pensamos assim com relação a nós? Os obstáculos que todos nós enfrentamos, vocês já pararam para pensar que eles têm por objetivo exatamente fazer esta poda naquilo que está crescendo de forma equivocada e errada em nós? Muitas das vezes nós somos atingidos no nosso orgulho, no nosso egoísmo, da nossa vaidade. E nós não conseguimos receber essa crítica como se fosse uma poda. Nós às vezes recebemos uma crítica como se fosse uma afronta à nossa pessoa. E veja o que esse Espírito diz. A doutrina ela enfrenta os seus obstáculos, e esses obstáculos são como poda, exatamente para poder mostrar, porque a gente vai perceber, aqueles que criticam este ou aquele ponto, provavelmente porque não entenderam a doutrina.
não entenderam os princípios. Gosto muito de uma colocação que o próprio codificador faz no livro O que é o Espiritismo? Um livreto muito pequenininho, simples, e onde ele diz que para você ser crítico de alguma coisa, você tem que entender tudo sobre aquela coisa. É algo assim, você pedir para um crítico de cinema fazer uma crítica. É lógico que ele tem que entender de cinema. Se ele não entender de cinema, como é que ele vai fazer crítica? Só que, para criticar as pessoas, para criticar a própria doutrina espírita, que é o que nós estamos falando aqui, aparecem muitos que criticam sem nenhum tipo de conhecimento da própria doutrina. Então Kardec falou, opa, peraí, você está criticando? Você conhece efetivamente? Se você não conhece, as suas críticas, para mim, não vai fazer diferença. E nem poderia, né? Tem essas questões mesmo, né, Wagner? Às vezes muda de doutrina, muda de religião, porque não se deu bem com determinada pessoa. Ah, fulano está indo lá, fulano está frequentando, mas fulano é assim, fulano é assado. Mas espera aí, você está indo lá por causa de fulano ou por causa da doutrina? Então, essa questão de mudar de religião é porque provavelmente as pessoas não se encontraram. Mas falar que foi por causa de fulano, por causa de ciclano, claro que isso não justifica, né? Com certeza. E, gente, tem uma última mensagem que Kardec traz, e essa é até interessante nós fazermos algumas colocações. Por quê? Porque nesta última mensagem, eu até não vou nem falar muito sobre ela, né? Ela é muito simples e direta. O médium assina embaixo como Jesus de Nazaré. Só que Kardec, ele traz a mensagem, ele não traz a assinatura. Ele faz um adendo, ele faz uma nota, apesar de trazer a mensagem. E Kardec vai dizer um negócio assim muito interessante para a gente pensar, sobretudo para trazer para os nossos dias estas colocações. Por quê? Para que Jesus de Nazaré pudesse efetivamente comunicar-se através de um médium, deveria ser um médium altamente preparado para, vamos assim dizer, conviver ou compartilhar das mesmas energias e vibrações. E a gente sabe que isso é difícil porque um dos pontos básicos para um intercâmbio mediúnico é sintonia. E aí Kardec fala, como que poderia um médium aqui do plano terreno, encarnado, ter ou entrar nessa sintonia com Jesus de Nazaré? Então, Kardec faz esse comentário, ele traz essa nota. Então, eu só estou trazendo a nota para vocês porque nós estamos fazendo uma leitura e estudo. E amanhã vocês vão ler isso aqui e vão falar, mas o Edson pulou essa... Não, nós não pulamos absolutamente nada. Nós estamos exatamente fazendo essa leitura e estudo. Então, Kardec chama a atenção para essa mensagem, por isso que ele não coloca o nome. Mas esta é uma mensagem que depois nós vamos encontrar lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Inclusive naquele trecho onde o próprio codificador coloca: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, e instruí-vos, eis o segundo. Tá? Então, só fazendo este adendo nesse último capítulo e nessas dissertações ou nessas mensagens espontâneas. Porque, gente, a mensagem vem. Sim, claro, com certeza. Mas, até então, assinar a mensagem é uma outra história. Você estava realmente envolvido com aquele personagem, com aquela pessoa? Então, muito cuidado com isso. A gente fala e ouve muito, né? Muitas mensagens recebidas e assina lá, por exemplo, Bezerra de Menezes. Mas será que o médium tem condições de entrar nesta sintonia com Bezerra? Porque a mensagem pode ser de Bezerra, mas trazido por alguém de sua equipe.
por um espírito que está mais em condições de entrar na sintonia com o médium, não necessariamente que foi o próprio Bezerra que entrou, que veio e que trouxe a manifestação. Tá? Então, só para dizer para vocês que Kardec chama essa atenção e nós trouxemos aqui também para continuarmos nessa nossa leitura e estudo sem pular absolutamente nada. Agora, na sequência, Kardec vai trazer para nós algumas dissertações que dizem respeito aos médiums. Então, até agora, a gente viu dissertações ou mensagens que diziam respeito ao espiritismo. Agora, ele vai trazer aos médiums. E essa primeira, provavelmente a gente vai ficar quase que só nela, é uma mensagem interessante, daquele mesmo espírito que eu falei agora há pouco para vocês, Channing, pelo menos que está assinado assim. E Channing vai dizer uma coisa, ou ele vai apresentar para nós, desde o início da sua mensagem, pelo menos 2 grandes princípios da própria doutrina espírita. E um deles é da mediunidade, que a mediunidade é algo inerente a toda criatura. Nós já aprendemos isso com Kardec aqui mesmo no Livro dos Médiuns. Todos somos médiuns. Por quê? Porque todos nós podemos entrar em contato com o mundo espiritual à nossa volta. Aliás, todos nós extraímos do mundo espiritual influências que vão exatamente interferir na nossa vida e no nosso dia a dia. Então, primeira coisa que ele diz, todos somos médiuns. E o interessante é que, complementando, ele diz de outro segundo princípio que a gente está estudando recentemente lá no Livro dos Espíritos. Ele diz que todos nós temos um espírito guardião que foi destacado e designado pelo Criador para nos acompanhar. Então, todos somos médiuns e a doutrina dos anjos guardiães. Foram 2 pontos que ele traz aqui na mensagem. E ele vai dizer o seguinte, gente. Esse espírito anjo de guarda, ele estará sempre conosco, sempre que nós o desejarmos, porque a gente viu, nós podemos também afastá-los. E o simples fato de ele estar compartilhando conosco a nossa existência, o fato dele estar ou de ter sido destacado para nos ajudar neste processo evolutivo, a nossa conversa com eles é constante. E deveria ser mais constante ainda. Nós deveríamos ter um contato muito mais íntimo com este espírito anjo de guarda. Só que a gente sabe. Eu estou aqui pensando, eu faço uma pergunta e de repente eu mesmo respondo. Ora, gente, peraí, será que foi eu mesmo quem respondi? Ou será que alguém respondeu e eu captei? Porque se eu faço uma pergunta é porque eu não sei a resposta. Então, veja o que Channing vai dizer. Neste intercâmbio quase que natural, é uma comprovação ou uma demonstração de que todos nós somos médiuns. E é exatamente aí, e ele está falando, Filomena, por enquanto só nas questões boas do anjo da guarda, tá? Ele não está nem mencionando as questões relacionadas com essas vibrações, não. É só coisas boas. Então ele fala, esse anjo da guarda que foi destacado, você tem várias formas de se comunicar com ele. E boa parte destas comunicações acontece de uma forma tão natural e tão simples que você não consegue atribuir isso a este anjo da guarda. Alguns vão dizer que é fruto da sua razão, outros vão dizer que é fruto da sua inteligência, outros vão dizer que é a sua própria consciência te aconselhando. Mas, como diz ele, via de regra, é o seu anjo da guarda que está entrando nesta sintonia e em contato contigo. E que, aí vem um alerta, nós deveríamos dar um pouco mais de ouvido ao nosso anjo de guarda.
Nós deveríamos dar um pouco mais de atenção a estas conversas que vêm e que surgem lá do nosso íntimo e da nossa própria alma. Porque elas, ou boa parte delas, sobretudo quando nós estamos com essa intenção evoluída, elas partem especificamente do nosso anjo de guarda. Ele tem, eu não vou dizer que ele tem exclusividade, mas ele tem a maior parte do acesso à minha própria mente do que outros. A não ser que eu me sintonize muito mais, como diz a Filomena, com a maldade, com os atos errados, com os equívocos, com as vibrações, entre aspas, negativas e por aí afora. Se eu tenho um negativismo, dificilmente eu vou ter uma resposta sã. Eu vou ter uma resposta de um espírito avançado lá dentro de mim. Mas, se eu não tiver esse envolvimento, eu posso ter certeza, esta voz interior que eu estou ouvindo será exatamente deste bom gênio, deste amigo espiritual, deste anjo de guarda destacado para me assistir durante toda a minha existência. Tá? Então, este é o ponto que Channing diz. Médiuns, ouçam mais a sua voz interior, ouçam mais o seu anjo da guarda e, com certeza, você falhará bem menos. As outras mensagens nós vamos deixar para a próxima oportunidade, a próxima sexta-feira, né? Sobre os médiuns, são orientações. Repito a vocês, nós estamos aqui no final do livro dos médiuns, são dissertações que Kardec destacou para a gente refletir. E digo também, assim como toda a doutrina, são bem interessantes e nos ajudam a entender melhor o que acontece à nossa volta e principalmente a nos fortalecemos diante de tantos obstáculos que aparecem. Gente, mais uma vez obrigado a todos vocês pelo carinho, pela participação. Fica aqui o nosso abraço fraternal e principalmente a todos aqueles que pediram orações, né? Orações aos seus familiares, nós vimos aí, a Daí colocou, a Natália também. A gente não esquece de ninguém, o Wagner, todos estão justamente dentro do nosso coração. E que nós estejamos compartilhando cada vez mais, né, Celeida, as nossas energias e vibrações, principalmente com a espiritualidade superior e o próprio Cristo, para que nós caminhemos juntos rumo exatamente a essa evolução e felicidade. Olá, Claudionor Ferreira, boa noite também, obrigado pelo carinho e participação, excelente final de semana a todos e muita paz.